A paz, amados, tudo bom? Vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante, que é a respeito do corpo glorificado. Como que será o nosso corpo depois de sermos glorificados? Qual será o estado do nosso corpo? Será que vai ser em carne? Será que vai ser em espírito? Como todos os testemunhas de Jeová pregam? Como será o nosso corpo? Que estado será? Sem utilizar textos, nós sabemos que Jesus, ao ressuscitar, ele ressuscitou em corpo, soma, carne. E a prova disso, ele falou, um fantasma, um espírito, ele não tem carne e nem ossos. Isso significa que Jesus, ele ressuscitou com carne e com ossos. O que tem na carne? Carne tem nervos, carne tem sangue. Partindo daí, a gente já pode ir lá para 1 Coríntios capítulo 15, que o apóstolo Paulo fala que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Bom, se carne e sangue não herdam o reino de Deus, e Jesus ele tinha ossos e tinha carne, então como que carne e ossos não herdam o reino de Deus? Simples, carne e sangue não herdam o reino de Deus desde que eles sejam corruptíveis. É por isso que logo em seguida o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, a partir do versículo 51, o seguinte: eis que vos digo o mistério. Nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta soará, e os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, seja revestido de incorruptibilidade. E isto, que é mortal, seja revestido de imortalidade. Porque quando isto que é corruptível ser revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal ser revestido de imortalidade, ou incorruptibilidade, né? Cumpre-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória, onde está a morte, está o bilhão, onde está o inferno, a sua vitória, e por aí vai. Então, isto que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Isto que é mortal será revestido de imortalidade, que é a incorruptibilidade. O que isso significa é que o nosso corpo, ao ser transformado, ele passará por uma mutação num piscar de olhos, a ponto de que ele terá tantos poderes que ele vai conseguir passar pelas paredes, ou seja, vai ser um corpo que vai ter esse poder de passar pelas paredes, vai poder voar e vai comer como Jesus comeu. Existe uma explicação lógica para isso? Não. É por isso que Paulo diz, um mistério. Um mistério que, contudo, nós sabemos que ele é assim. Jesus comia, Jesus poderia ser tocado, mas ao mesmo tempo ele conseguia passar pelas paredes, ao mesmo tempo voava nas nuvens, como ele foi assunto ao céu. Então esse corpo, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, esse tabernáculo, essa casa, ele vai ser absorvido pela vida. Vai ser um corpo espiritual? Vai. Mas corpo espiritual não é corpo espírito. Corpo espiritual é um corpo que transcende aquilo que é natural. Por exemplo, se eu esticar o meu braço 10 metros, ele vai deixar de ter carne, de ter ossos? Não, ele esticou. Isso é natural? Não. Isso é o quê? Isso é espiritual.
porque transcende o mundo natural. É um mistério, é um milagre. Então, se eu pego o meu corpo, que tem carne, tem sangue, tem ossos, tem nervos, e estico ele, ele não vai deixar de ter carne, nem de ter ossos, nem de ter sangue, nem de ter nervos. Mas ele vai agir de uma forma sobrenatural. Quando a Bíblia fala que ressuscita em espírito, não está dizendo que ele vai ressuscitar numa alma penada, mas que ele vai ressuscitar com um corpo espiritual, um corpo que transcende algo natural. E como que é um corpo espiritual? É um corpo que é revestido. A palavra revestir ali significa colocar algo por cima. Então é nesse mesmo corpo, é nessa mesma carne, só que agora incorruptível. Ele está perenizado. Ele está incorruptibilizado. Ele não tem mais como pecar. Ele não tem mais como morrer. Ele agora está incorruptível. E uma das características desse corpo, que está incorruptível, se você for ler lá em Ezequiel, no capítulo 1, você vai observar que lá em Ezequiel, no capítulo 1, e olha como que a Bíblia fala, né, desses espíritos de criaturas viventes, né, espíritos viventes. Você sabe que no mesmo capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, fala que nós vamos deixar de ser alma vivente e passaremos a ser espírito vivificante. O que é um espírito vivificante? Um espírito vivificante é um ser que gera vida, dá vida. Você entende? Por isso que a Bíblia diz que nós seremos como estrelas, porque estrela ela tem uma vida que sai dela, uma luz que sai dela. Então nós seremos como estrelas, seremos espírito vivificante, vamos gerar vida. Agora, para quem nós vamos gerar vida? Uma pergunta, né? Para quem? Certo? Vamos ver. Aqui em Ezequiel, no capítulo 1, fala acerca dos seres viventes. Olha o que diz o texto. A partir do versículo... Vamos ler aqui a partir do versículo 19. E andando os animais, andavam as rodas. Não me pergunte o que é uma roda. Roda é uma criação de Deus. É uma vida. Tá? E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles. E elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas, defronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. Então veja bem, vamos imaginar que isso aqui são os seres viventes. Isso aqui são as rodas. Qual era o elo de comunicação que os seres viventes tinham para com as rodas? Era o espírito dos seres viventes. Então o espírito entrava na roda, subia o ser vivente, subia a roda, descia o ser vivente, descia a roda, andava para um lado. Tudo que o ser vivente fazia, as rodas também faziam. Por quê? Porque as rodas eram impelidas pelo espírito do ser vivente que estavam nas rodas. Correto? Qual é a função, então, daqueles que têm o espírito vivificante, que tem como corpo o espírito vivificante? Gerar a vida, impelir, né? Então, a quem nós iremos impelir a vida? A quem nós iremos sustentar pelo Espírito? Lembrando que quando nós ressuscitarmos, ressuscitaremos como um corpo. Lembre-se que a igreja vai se casar com o Senhor Jesus. Vai ser um só.
Um só. E esse é um outro mistério que Paulo fala. E não é simplesmente mistério. Ele diz, grande é esse mistério. Então a igreja de Jesus vai ser um só. Um. Vai ser um só. Jesus e igreja vai ser um. Eu estou repetindo isso para que você entenda. Jesus e igreja vai. Não estou nem colocando vão ser, estou dizendo vai, no singular. É um só. E serão ambos uma só. E ainda diz carne. Isso significa que Jesus tem carne. Tá? E serão ambos uma só carne. Uma só carne. É uma unicidade. Você não vê dois, você vê um. Isso é muito importante para que você compreenda. Que quando nós ressuscitarmos, nós vamos também gerar vida, porque nós seremos espíritos vivificantes, que vamos gerar vida para quem? Para quem vamos gerar vida? Para as nações. É por isso que lá em Apocalipse, você vê que as nações, elas se alimentam daquelas folhas, daquela árvore da vida, e você sabe que aquela árvore da vida está dentro da Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro. Só que a noiva do Cordeiro se casa com o Cordeiro. Por isso que ali tem um trono. Como o Pai está no Filho e o Filho está no Pai, também tem um trono do Pai. Eu sei que é de muita profundidade isso que eu estou dizendo, mas essa é a realidade. Vão existir nações. E as nações estarão sujeitas ao corpo de Cristo. Hoje, nós recebemos o Espírito de Jesus, porque nós ainda somos almas viventes. E tudo que Ele quer falar conosco, Ele envia do seu Espírito. Tudo que aqueles animais querem falar com a roda, eles enviam do seu Espírito. É por isso que diz o texto, o Espírito do ser vivente, o Espírito daqueles animais está na roda. E é por isso que a roda só faz aquilo que o Espírito daquele ser vivente quer que faça. Então nós iremos gerar vida. Vamos gerar vida. Hoje nós geramos vida, mas bem pouquinho. Nós geramos vida hoje, mas geramos bem pouquinho. Mas não a vida de um corpo glorificado. Por exemplo, quando você cura alguém, está saindo de você virtude. Mas essa virtude não é de você. Essa virtude é de Deus, é de Jesus. Você está entendendo? É uma coisa, acho que é 0,1%, né? Diante da infinidade que é o corpo glorificado. Quando você cura alguém, ou quando você traz uma palavra de sabedoria, que é um dos 7 Espíritos de Deus, quando você faz qualquer tipo de milagre, ou quando flui o Espírito de temor de você, está fluindo. Você está gerando vida ali naquele local. Mas isso é apenas uma mínima porção do que de fato vai acontecer quando você for tomado desse corpo glorificado. Aí não vai ser apenas gotas homeopáticas que fluem de você. Você vai ser um com Jesus. Você está entendendo? Em toda a sua plenitude. É por isso que a Bíblia fala, no próprio 1 Coríntios capítulo 15, que no fim de tudo, Deus será o quê? Tudo em todos. Deus será tudo em todos. Certo? Então esse é um dos segredos que eu queria compartilhar com vocês sobre o corpo glorificado. Tá? E isso é mais uma prova de que na eternidade haverá nações. Essas nações serão ministradas pela igreja. A igreja, ela vai se casar com Jesus. E Jesus, ele vai estar dentro de nós em toda a sua plenitude. Em toda a sua plenitude. E nós estaremos nele em toda a nossa plenitude. Porque é um casamento. E esse corpo glorificado, ele vai gerar vida. Ele vai gerar vida. Essa vida que é gerada, vai ser gerada para quem? Vai ser para as nações. Você entendeu? Só que não vai haver um segundo arrebatamento,
Não vai haver um segundo casamento. Não vai haver um segundo momento de corpo glorificado. A igreja completa já vai estar glorificada com Jesus. Não vai haver atrasildos que vão entrar depois. Então, essas nações estarão eternamente vivendo pela igreja, cujo cabeça é Jesus. Entendeu? Ela estará vivendo assim. Como as nações não terão corpo glorificado, porque elas não fazem parte da igreja, mas também não vão pecar, então a fonte de vida delas será a igreja, que está tomada do Espírito de Jesus, tomada do Espírito de Cristo. Afinal de contas, nós somos o Cristo, né? Nós somos o corpo de Cristo. O que é um Cristo? Cristo é ungido. Eu sou Cristo. Eu sou ungido. É um corpo. Cristo é um corpo de muitos membros. Certo? Então a igreja, ela estará alimentando pela árvore da vida, que estará no centro da igreja, ali no coração da igreja, tá? Que é a noiva, a Nova Jerusalém, as nações. E as condições das nações será que, uma vez que elas não serão glorificadas, não haverá pecado e elas viverão eternamente, como seria no caso de Adão, caso ele não tivesse pecado e se alimentasse da árvore da vida. Ele iria viver eternamente com aquele corpo, porém, sem estar glorificado. No nosso caso, estaremos glorificados e as nações andarão à nossa luz. Olha, é a luz, Espírito, certo? O Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, tá? Que estará em nós na igreja. Não esqueça, seremos um com Jesus, é um casamento. Tá? E aí as nações viverão para sempre, sendo abençoados pela igreja. Amém, queridos? Olha, essa palavra é maravilhosa. Esse é um dos planos mais maravilhosos que eu vejo na Bíblia para a igreja. E eu me sinto muito honrado de poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa palavra. Amém, queridos? Fica essa palavra em nome de Jesus.